Bom dia, professor. Não, boa tarde. Opa, e aí, boa tarde. Tudo bom? Tutor. E aí, Vinícius, vamos lá, né? E aí, Vinícius, conseguiu fazer os exercícios que eu deixei lá no Classroom? Formulário? Aham. Sim, já até Sim? enviei pro senhor. Muito bom. Show, 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 show. Eu preciso ver o que eu vou dar aula hoje. Se eu vou passar conteúdo novo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que na verdade a gente ficou, né, de ver a força centrípeta hoje, Tarde. né? Boa tarde. A gente viu a força resultante, vimos as forças de peso, normal e atrito. E hoje nós vamos ver a força centrípeta, né? Vamos dar uma olhada na força centrípeta, que se encontra na página 84, para quem estiver aí Então, acessando. Sim? eu tenho uma dúvida sobre o conteúdo das forças lá. Tipo, se um bloco ele estiver deslizando numa superfície horizontal, né? E a aceleração dele aumentar a cada segundo, né? Tipo, ele não tem atrito aí, ou é aquele negócio do atrito cinético, só que é menor do que a força aplicada. Vamos lá. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro, Júlia, é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui e riscar por aqui para ir explicando assim. Ó. Em primeiro lugar, a gente tem os problemas mais simples, tá? Os problemas simples, então, eles não consideram atrito, então não terá atrito, só vai ter a força aplicada para a direita, a normal. Se for horizontal, geralmente a normal e o peso esse é nulo, tá? Só não se anula quando o objeto sobe ou desce, aí não vou se anular, mas se for horizontal e exercício simples, a gente não considera o atrito, tá? Então o atrito aqui vai ser zero. Só que isso aqui, a gente tem que entender que isso aqui são problemas mais fáceis, tá? Com problemas um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis, aí vai ter a inserção, né? Vai ter o peso, a normal, vai ter a força para a direita, né? Claro que a gente poderia estar analisando para a esquerda, seria o mesmo processo, mas só com conversão. Aí vai ter atrito. Aqui tem que ficar uma coisa clara. Se tiver parado, tá, gente? Se tiver parado o objeto, isso significa dizer que é o atrito estático, tá? Porque o objeto vai estar parado. Se o objeto se mexer, tá? Se há movimento, então aqui nós vamos ter o atrito cinético, tá bom? O atrito cinético é aquele que dificulta um pouco o movimento. O estático é aquele que deixa o objeto parado, tá? Então, o atrito estático é quando o objeto está com o atrito máximo com a superfície no qual está apoiado, ou tentando escorregar, ou escorregando, e aí quando o atrito chega no seu ponto máximo, ou seja, quando o atrito se equilibra com a força, aí o movimento para, né? A velocidade fica igual a zero. Uma coisa que é importante, você citou uma coisa que é o seguinte, que a aceleração aumenta. Nós não estudamos, tá? Problemas em que a aceleração aumenta, nem diminui. A gente estuda problemas em que a velocidade aumenta, tá? Ou a velocidade diminui. A velocidade a gente estuda a modificação dela, que é justamente quando ela aumenta ou diminui, que é gerado pela aceleração. Mas a aceleração em si ela não aumenta nem diminui para os nossos exercícios, tá bom? Então, só para diferenciar isso, porque senão, no caso, se a aceleração aumentasse, a gente ia ter um novo conteúdo e esse conteúdo seria muito mais complexo do que o que a gente estuda, tá bom? Então, a gente não considera o aumento da aceleração, tá? Então, para nosso estudo, a velocidade é que aumenta ou diminui e a aceleração ela permanece constante ou zero, tá? Lembrando que zero também é constante, então, enfim,
É isso aí, tá? Mais alguma dúvida em relação a esse contexto? Bom, então vamos lá. O que a gente havia estudado, pessoal, nas nossas aulas, né? A gente havia estudado o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu já estou gravando a aula. Lembre-se que eu estou postando essas aulas, né, lá no YouTube, então vocês podem reassistir elas, bem como as aulas que eu dou lá para o QI, aula para o QI, e também as aulas que eu geralmente aplico, os vídeos que eu posto no YouTube. Então é bom vocês darem uma olhada para que vocês possam ter acesso também a outros materiais, tá? Mas vamos focar aqui agora. Então, o que a gente viu? Primeiro, a gente viu a força resultante, e aí nós definimos a força resultante como sendo a massa do corpo, ou as massas, né, se tiver mais de um corpo, vezes a aceleração do sistema, e também definimos que a resultante é a soma, e aí a gente apresenta a soma com essa letra grega, tá, o sigma maiúsculo, a soma de todas as forças. Então aqui a gente definiu a resultante através dessas duas formulazinhas. Definimos ainda a força-peso, que tem uma fórmula específica para ela, massa vezes gravidade, tá? Gravidade geralmente é 10, a não ser que a questão diga que vale outra coisa, mas em geral é 10, tá? E vimos também o atrito. O atrito também possui uma fórmula específica, que é o coeficiente de atrito, que é dado nas questões, vezes a força normal. A força normal não possui um valor específico, depende de como o objeto está posicionado. Se for horizontal, igual aqui, a normal é igual ao peso. Mas aí depende de cada problema. A gente viu um exemplo que usava seno e cosseno. Na verdade, usamos o seno para encontrar o valor do normal. Só que o foco de hoje é nós estudarmos duas forças que são interessantes e que nem sempre a gente estuda elas, tá? A primeira força que nós vamos ver é a força centrípeta, tá? A centrípeta. Deixa eu colocar aqui. E vocês vão ver que ela é bem simples, tá? Se calcular, basta a gente lembrar do movimento circular uniforme. Já escutei, Thiago. Deixa eu só concluir o raciocínio. E a próxima força que a gente vai ver é a força centrífuga, tá bom? Então são duas forças diferentes, a centrípeta e a centrífuga, que são duas forças aí que estão relacionadas de certa forma com o movimento circular. Diga, Thiago, qual que é a dúvida aí? Se quem não fez tarefa ainda pode fazer, né? Pode, até meia-noite, né? Amém. Então façam aí, não deixem de entregar, porque eu não quero que nenhum de vocês fique de recuperação, viu? Então vamos fazer o esforço de estar entregando todas as atividades bonitinhas, para que nenhum de vocês fique de recuperação, tá? Estou colocando só 6 atividades para vocês fazerem o mais rápido possível. E lembrando que todas as atividades que eu passei até agora são as atividades que estão no livro, tá? Então, vocês não precisam esperar eu digitar lá no Classroom para colocarem, para responderem, tá? Lá vocês só precisam digitar depois a resposta de vocês. Então, só recapitulando, a gente viu as forças, tá? A gente estudou essas forças aqui. Lembrando que a gente também viu a força normal, que não tem uma fórmula específica, mas depende do processo, e a força de tração. Também ela não possui um valor específico, depende também da configuração do sistema. A gente tem que analisar aí através de como está montado o esquema do problema, para depois verificar se a normal é igual ao peso e verificar quem é igual à tração, porque todas essas forças elas são aplicadas entre dois corpos, ou seja, um corpo exerce, né, essa ação sobre o outro, que nós definimos como a força é aplicada. Então, a gente tem que comparar os exemplos e verificar o que de fato acontece com cada um deles, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai entender lá na página 84 da apostila é nós verificarmos o que significa cada uma das forças. Só antes de explicar a força centrípeta, deixa eu só dar uma dica aí. Eu passei, o último trabalhinho para vocês era o estudo de caso, né? Então,
a gente conversou, eu conversei com vocês sobre as forças, né? Então, por exemplo, no estudo de caso, a letra A é para vocês verificarem qual que é o valor do peso do bloco em quilogramas força, tá? Em kgf e em newtons, tá? Em newtons é só você multiplicar. No caso, a massa é 3, então fica 3 vezes 10, 30. E em kgf é só você lembrar que o valor da gravidade em kgf vai ser igual a 1, tá? Então, no caso, seria só 3 o peso do objeto, do bloco. Então, só ter esse cuidado aí na hora de fazer as conversões, que os cálculos que foram exigidos nessa questão, nesse estudo de caso, eles são cálculos simples, tá? Ou é multiplicar por 1, ou é multiplicar por 10, e para calcular a aceleração é só fazer a divisão, tá bom? Então, não tem muito segredo em resolver essas questões, elas são bem simples, tá, gente? Então, na hora de fazer lá, tomem cuidado, façam direitinho e sigam as dicas que a gente já estudou anteriormente para fazer elas, tá? Agora vamos focar na força centrípeta. Então vamos definir o seguinte, lá na página 84, vocês vão verificar logo no início que a palavra centrípeta, ela quer dizer que procura o centro, ou seja, a força centrípeta é aquela que está apontando para o centro do movimento. Então, aqui nós temos a força centrípeta, tá? Então, se nós temos um movimento circular, tá? Tem que estar no movimento circular, porque senão não faria sentido apontar para o centro, né? Não necessariamente precisa ser uma volta completa, pode ser somente um pedaço dessa volta, desde que isso sirva de referência para um movimento em círculo, tá? E aí a força centrípeta, determinado um ponto aqui, ela vai apontar para o centro, tá? Da trajetória, né? No caso, no centro do movimento circular. Então, qualquer ponto que você pegue, a força centrípeta, que nós vamos indicar dessa maneira aqui, vai apontar para o centro aqui da trajetória. Isso aí é a força centrípeta, tá? A força centrípeta não é um novo tipo de força, mas simplesmente o nome que se dá a qualquer força, seja ela elétrica, magnética, gravitacional, de atrito, de normal, de peso, entre um monte de coisa diferente que a gente poderia citar, mas que tenha, tá, a direção e o sentido fixo para o centro de uma circunferência, tá? No caso, geralmente nós estamos associando a isso a corpos girando. Vamos pensar, por exemplo, na força-peso em relação à Terra, né? Se observar a força-peso em relação à Terra girando, ele seria basicamente a força centrípeta apontando para o centro da Terra, tá? Então, ele dá até alguns exemplos aqui. Um exemplo é o do carro, né? Que quando o carro faz a curva, nós vamos ter a força normal para cima. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Deixa eu fazer o desenho aqui. Ou melhor, né? Eu vou abrir aqui o desenho e vou copiar o desenho lá para vocês verem como que isso vai funcionar aqui, tá? Deixa eu abrir aqui o drive do primeiro ano. Eu não faço a mínima ideia de qual vai ser aqui. Primeiro ano física. Primeira série física. Estou achando filosofia e não estou achando física aqui. Aí eu vou abrir para vocês aqui, vou mostrar a foto, tá? Vou mostrar a foto aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Nós estamos, acho que no módulo 2, página 84, será? Isso mesmo. Acertei. Então, deixa eu tirar um print aqui, aí eu vou mostrar para vocês a imagem e explicar para vocês em detalhes a força centrípeta e qual a atuação dela nesse estudo aqui. Vamos lá. Lembrando para vocês, tá, gente, que todas as informações que eu estou passando para vocês, elas se encontram na apostila, tá? Então, vamos lá.
Então, isso aqui é uma curva, tá? Representa uma curva, e isso aqui representa em vermelho o raio da curva, tá? Está sendo representado aqui. E aí ele vai separar em dois momentos. Aqui embaixo ele vai separar as forças. Primeiro, como o carro está apoiado na estrada, na rua, então significa dizer que vai ter uma força normal apontando para cima do carro, tá? E a força peso apontando para o centro da Terra. A velocidade ela é um vetor que sempre aponta na direção, no caso de um carro em movimento, né, circular, ele vai apontar sempre para frente do carro, tangente à curva, né, tangente à rua, e a força de atrito, nesse caso, ela vai simular para a gente aí, vai simular não, ela vai simbolizar a força de atrito entre os pneus do carro e a pista. Observem que se a força se a curva for muito acentuada e a velocidade do carro for muito alta, essa velocidade vai fazer com que a força resultante ela seja superior à força de atrito e o carro vai sair deslizando aí na rua e aí pode acontecer um acidente. Então, tudo depende, a gente tem que ter cuidado na hora de estar num movimento como esse, tá? No movimento circular, fazendo curva, porque a força centrípeta ela tem que ser igual à força de atrito, tá? Se a resultante for maior do que ela, pode acontecer acidente, então a gente tem que ter cuidado, tá bom? Então aqui a gente tem que perceber que a força de atrito ela vai ser justamente a força centrípeta nesse probleminha aqui, tá? Alguma dúvida, pessoal? Bem tranquilo, né? Porque é bem fácil de entender que a Pode centrípeta... repetir falar se for centrífuga, porque, né? Porque cortou tudo aqui pra mim. Hã? A centrípeta, ela é a força que aponta para o centro do círculo. Para o centro do círculo. Então, se a gente tem um círculo, a centrípeta é aquela força que vai apontar para o centro do círculo. No caso de um carro fazendo uma curva, a centrípeta vai ser justamente a força de atrito, que aponta para o centro da curva que o carro está fazendo. Então, a gente vai ter o quê? Primeiro, a gente já sabe calcular, por exemplo, a força-peso, a gente já sabe calcular a força normal, mesmo que seja usando seno cosseno, a gente já viu como calcula, a gente sabe calcular a resultante. E a pergunta aqui seria a seguinte, ó, como que calcula a força centrípeta? Bom, como a força centrípeta está associada ao movimento circular, e ela geralmente vai ser a força resultante do movimento na curva, isso aqui vai implicar para a gente que a força centrípeta vai ser massa vezes a aceleração, mas não é qualquer aceleração, é a aceleração centrípeta, é a aceleração do movimento circular uniforme, que foi um conteúdo que nós já estudamos anteriormente, tá bom? Então eu aconselho a fazer o quê? Professor, qual dica o senhor dá para a gente para poder relembrar o movimento circular uniforme que a gente já viu? Vai lá no canal, veja o vídeo, aproveita, deixa o like, compartilha e se inscreve lá para eu poder conseguir os 1.000 inscritos e ganhar dinheiro pelo YouTube, tá? Então, essa é uma boa dica para vocês aí, tá me ajudando. Mas enfim, então o que a gente vai substituir? É só a gente lembrar que a aceleração centrípeta, ela é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ou seja, a nossa força resultante aqui, em vez de ela ser calculada dessa maneira aqui, ela vai ser calculada dessa outra aqui, pois a gente vai ter a relação entre a massa e a aceleração centrípeta, que inclui velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá? Então isso aí é só um vislumbre do que a gente pode fazer, tá bom? Deixa eu ver aqui qual que é a dúvida. Ganha nota se compartilhar. Cara, eu tenho certeza que se você assistir os vídeos direitinho, sua nota vai ficar garantida, viu? Assiste o vídeo, anota lá qualquer dúvida que restar, que ficar dos vídeos e traz na aula para a gente poder discutir sobre as dúvidas, tá bom? Eu não posso dar nota porque compartilha, até porque seria errado, né? Seria antiético fazer um procedimento como esse. Bom, uma das coisas que a gente até havia discutido, que vocês me perguntaram sobre a velocidade máxima, né? Velocidade de escape, por exemplo, da Terra e tal, para um satélite ficar em órbita. Vocês lembram que a gente havia discutido, que eu falei para vocês que ia ver um pouco mais à frente? É justamente nessa parte aqui, tá?
No caso, tem uma observação na página 85 que é sobre os satélites em órbita. Ou seja, deixa eu pegar aqui e colocar a imagenzinha aqui para a gente. E na página posterior, tá? Aí a gente viu essa questão aqui do satélite em órbita. Eu vou colocar lá para a gente na imagem para vocês verem ela bonitinha aqui, ó. Então, aqui foi a questão do satélite em órbita. Quando o satélite artificial de massa M gira em torno da Terra, descrevendo um movimento circular uniforme de raio R, ele fica sujeito a uma força centrípeta, que é a própria força gravitacional. A força centrípeta, nesse caso aqui, é a força gravitacional que depois a gente vai estudar, que é o seguinte, ó, a força gravitacional ela é igual a uma constante, que a gente chama de constante universal da gravitação, o produto da massa da Terra vezes a massa do satélite dividido pela distância da Terra ao satélite ao quadrado. Então, essa aqui seria a fórmula da força, tá? Mas a gente não vai estar utilizando essa por enquanto, porque aqui, para o nosso caso aqui, nós queremos saber qual que é o valor da força centrípeta, né? Então, aqui a gente vai estar utilizando a seguinte relação. A força centrípeta ela vai ser igual à força peso do satélite, tá? E nesse conceito aqui, nós sabemos que o peso é massa vezes gravidade. E além disso, a gravidade aqui, nós sabemos que ela é... A gravidade não, nós sabemos que a centrípeta, ela pode ser... Deixa eu calcular, vou colocar aqui desse lado, ó. Nós sabemos que a centrípeta, ela é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Aí a gente pode cortar a massa dos dois lados e obter que a velocidade ao quadrado igual a gravidade vezes o raio, porque o raio está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Ou seja, a velocidade do satélite seria a raiz quadrada, que a gente passa a raiz para o outro lado, vezes a gravidade da Terra, vezes aqui o R, que é o raio, a distância do satélite ao raio, tá? Então, isso aqui seria a velocidade para um satélite entrar em órbita em relação à Terra. Tá, claro que deixa eu falar uma curiosidade para vocês, eu não sei se vocês teriam, mas é o seguinte, a gente precisa entender o seguinte, que dependendo da altura que o satélite está, ele vai ter velocidades diferentes, tá? A altura aqui seria o raio, tá? O raio, distância do satélite ao centro da Terra, tá? Seria esse raio aqui. Então, dependendo da posição do satélite, ele vai possuir velocidades diferentes. Ó. Então, quanto mais próximo da Terra, menor é o raio, tá? E quanto mais longe da Terra, maior vai ser o raio. Ou seja, maior vai ser a velocidade que esse satélite tem que ter para estar em órbita. Então, a velocidade do satélite em órbita da Terra depende da distância dele ao centro da Terra. E dependendo da velocidade, vai ter velocidades maiores e menores. E existe uma única altura em que a velocidade do satélite, pessoal, é a mesma velocidade da Terra. Essa altura, nessa altura, nós dizemos que os satélites que ficam nessa altura específica, em que a velocidade dele é a velocidade da Terra, a gente chama de satélites que ficam nessa altura de satélites geoestacionários, que são satélites que vão ficar parados no único ponto da Terra. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a Terra está girando para cá, por exemplo, ele vai girar ao mesmo tempo junto com a Terra. Então, a Terra vai girar para cá e ele vai girar na mesma velocidade que ela. Então, ele fica parado. Vamos supor que ele fique parado em cima da Unemate. Então, colocaram ele na altura em que a velocidade dele é a mesma velocidade da Terra, só que em cima da Unemate. Então, nesse ponto, nessa altura, ele vai ficar 24 horas em cima da Unemate, tá? Essa posição é muito importante no estudo dos satélites, porque é através dele e nessa posição que nós temos a maioria dos satélites em órbita da Terra, que ficam captando as mesmas imagens, as mesmas posições, 24 horas, tá? Então, isso aqui é só uma curiosidade para vocês em relação ao satélite, tá bom? E aqui, deixa eu compartilhar a tela para eu não precisar resolver, mas eu quero só mostrar para vocês aqui. Só pensando aqui, o Samuel perguntou aqui, ó, essa força centrípeta, tá? Pode ser aplicada à elipse também?
ou só a circunferência? Na verdade, Samuel, ela é aplicada, na maior parte das vezes, ela é sempre aplicada em círculos, tá? Mas não precisa ser exatamente um círculo completo. Ela pode ser parte de um círculo, tá? Então, a elipse é em partes, porque como a elipse ela não é um círculo perfeito, não necessariamente os vetores de velocidade ele apontará para, no caso da elipse, ela vai possuir dois focos, tá? Então pode acontecer de que em parte da elipse ela vai apontar para esse foco, na outra parte ela vai apontar para esse foco. Então seria um problema bem mais complexo da gente estudar. Esse é o caso, por exemplo, do nosso sistema solar. O Sol ele não está exatamente no centro do sistema solar ou da órbita da Terra, tá? Existem pontos em que a Terra está mais longe do Sol, existem pontos que está mais perto. Isso porque o Sol, a Terra ocupa faz uma órbita em forma de elipse, e por conta dessa forma elipsoide, né, de elipse que ela possui, ela vai possuir dois focos, tá bom? Então, só que num dos focos não existe nada, né? É o vácuo. No outro foco está o Sol. Então, exatamente numa dessas posições, o foco vai ser o Sol, e aí ela estaria apontando para o Sol, mas nessa outra aqui é como se ela estivesse apontando para o próprio no vácuo, né? A força centrípeta nesse caso. Só que vale ressaltar uma coisa bem importante, é que no caso do giro dos planetas, as elipses formadas, elas são quase círculos, tá? E aí vocês vão estudar em matemática um conceito chamado excentricidade da elipse, tá? A excentricidade da elipse é o eixo menor sobre o eixo maior, se eu não me engano. Ou é a distância focal sobre o eixo maior, o semi-eixo maior da elipse. Então, só que isso aqui é um outro ponto. Eu não vou discutir isso aqui com vocês, depois vocês veem em matemática, tá bom? Bom, mas vamos aqui que eu quero falar justamente disso aqui com vocês, ó. No caso do exemplo 13, tá na página 85, a gente vai ter algumas explicações interessantes sobre a força centrípeta. A primeira delas, ó, considere um corpo de massa m igual a 1,5 kg, descrevendo um movimento circular uniforme de raio igual a 2, tá? Com a velocidade igual a 4 metros por segundo. Então a gente sabe o raio, a velocidade e a massa. São essas informações que o texto traz para a gente. Na letra A, ele diz o seguinte, ó, existe alguma força atuando sobre ele ao descrever esse movimento? Se tem, diga qual é o nome dessa força. Então, nesse caso aqui, ficaria um pouco que óbvio para a gente que existem forças e que, no final, essas forças, a resultante dessas forças vai ser a força centrípeta, que, já dando uma dica para vocês, já que o exercício é sobre isso, né, então, provavelmente, o resultado seria em força centrípeta, tá? Aí na letra B ele pede o seguinte, ó, dê as características dessa força resultante, que é o módulo. O módulo a gente fazia a continha, a direção, que é para saber qual que é de fato a direção e qual que é o sentido dela. Se o sentido se é para frente, para trás, ou no caso aqui, a gente vai descobrir que é para o centro da circunferência. Então vamos observar alguns fatos. Primeiro, o cálculo do módulo é bem simples. A força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ó. As informações para a gente são massa é 1,5, então aqui nós teríamos que a força centrípeta seria 1,5 vezes a velocidade vale 4 e o raio vale 2, então velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ou seja, é 1,5 vezes 16 dividido por 2. 16, a gente vai dividir primeiro, tá? 16 dividido por 2 vai dar 8, e 8 vezes 1,5. Lembre-se, 4 vezes 1,5 dá 3, 2 vezes 1,5 dá 3. Então, mais 4 vezes dá 12. Então, 12 newtons, tá? Isso que é só para fazer o cálculo mesmo, porque a resposta já está aqui para a gente ver. A direção, toda vez em movimento circular, a direção da força é radial e o sentido para o centro da circunferência, tá? Força centrípeta aponta para o centro da circunferência. A letra C, ó, suponha que a força centrípeta deixasse de atuar sobre o corpo em um determinado instante. O que aconteceria então com a trajetória? Então, se a força centrípeta parar de atuar sobre o corpo no movimento circular, esse movimento passa a ser um movimento retilíneo uniforme, tá? Então, e isso que vai acontecer com o corpo caso
pare de agir a força centrípeta nele, que é a força centrípeta que traz essa atuação do movimento circular para o estudo dos corpos, tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal? Sem dúvida. Dúvidas? Então, bora lá. Próxima força que a gente tem que observar, né, analisar, é a força centrífuga, página 86, tá? A centrífuga, ela quer dizer algo que foge do centro, ou seja, né, como o nome deve sugerir, né, centrifuga, né, fuja do centro, ou seja, é uma força que aponta para fora do centro do movimento, tá? Aqui vai ter algumas informações para a gente, ó, tá? Vai falar algumas coisas sobre esse movimento aqui, sobre esse exercício. E aí, deixa eu ver se tem alguma imagem aqui na apostila para a gente poder analisar. Mas não vai ter, só que a gente vai observar o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Aí a pergunta que é feita aqui para a gente é a seguinte, ó, será que essa força da centrífuga, ela existe nos corpos que giram? Aí ele vai responder da seguinte maneira, ó, considere o exercício resolvido na sessão anterior, quando o rapaz coloca 200 gramas para girar, que é essa daqui, ó, 200 gramas para girar. A única força exercida sobre o corpo, desprezando a gravidade, está orientada para o centro do movimento circular, que seria isso daqui, ó. Aí é o seguinte, ó, nenhuma força orientada para fora do centro atua no corpo. Então, aqui vale ressaltar o seguinte, ó, é falsa a concepção comum de afirmar de que a força centrífuga puxa o corpo para fora. Por exemplo, quando a gente está... quando vocês estão dentro de um carro e o carro faz uma curva para a esquerda, a gente sente, né, o nosso corpo indo para a direita, né? E aí a impressão que nós temos, a sensação que nós temos é que essa força que empurra a gente para a direita, como se fosse em direção à porta do carro, ela seria a força centrífuga, tá? Isso não é a força centrífuga, isso é a lei da inércia atuando sobre o nosso corpo, que estava caminhando numa direção, que estava indo numa direção, e quando o carro faz a curva, o nosso corpo permanece na mesma direção, seguindo a lei da inércia. Por isso que leva um tempo até o nosso corpo se acostumar com a curva, já que nós e o carro, apesar de estarmos dentro do carro, não somos o mesmo corpo, tá? Então, por isso que a lei da inércia atua sobre nós, tá? Então, a força centrífuga não é uma força que atua quando há um movimento circular, tá bom? Aqui, ó, se o barbante que segura o corpo se rompesse, este que girava passa a se mover em uma linha tangente à trajetória original e não na direção radial, afastando-se do centro do círculo, que seria a lei da inércia, tá? Atuando aí. Conforme a figura dessa página, a força apontando para fora atua sobre o barbante e não sobre o corpo que gira. Analisemos outro exemplo. Outros exemplos aqui, ó. Se estamos em um carro que faz uma curva fechada em alta velocidade para a direita, que seria o exemplo que eu afirmei para vocês, ó, tendemos a ser arremessados para fora do carro pela esquerda dele, na direção tangente à curva na posição onde o carro se encontra. Um observador fora do veículo vê o carro acelerando para o centro da curva devido à força centrípeta provocada pelo atrito dos pneus com a pista, né, com a rua. As pessoas dentro do carro fazem a curva devido à força de contato com a lateral do carro. Ou seja, somos pressionados contra a lateral apenas porque essa lateral esquerda do carro nos sustenta. Lembre-se da terceira lei de Newton. A força que o nosso corpo aplica, por exemplo, na porta do carro é a força que a porta do carro aplica sobre nós. Nessa situação, o observador no interior do corpo sente-se atirado para fora dele. Ao fazer a curva e algumas vezes erroneamente, interpretamos esse fenômeno considerando a resistência de uma força radial para fora. Ou seja, a gente denomina essa força como se fosse força centrífuga, mas na verdade não existe força centrífuga atuando no corpo que gira, tá? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Bom, aí vai ter alguns exemplos aqui indicando para a gente, tá? A força centrífuga, e aí a gente vai ver esse exemplo 17, que tem um pouco de cálculo aqui para a gente analisar a resolução, tá? Que aí a gente vai ver a força centrífuga aqui com ele. Bom, a questão 17 diz assim, ó, uma criança arrasta duas caixas unidas, se bem que
A gente tem 10 minutos, né? Acaba 5h30 a aula. 5h35. Então a gente tem 15 minutos aí. Então dá tempo, ó. Uma criança arrasta duas caixas unidas por uma corda de massa desprezível sobre uma superfície horizontal sem atrito, conforme essa figura aqui de baixo. Sabe-se que a criança exerce uma força de módulo F igual a 10 newtons e que a massa das caixas são os 2 quilos e 3 quilos, tá? A menor é 2 e a maior é 3. A letra A pede para a gente representar as forças que atuam no sistema constituído pelas caixas. A gente tem que lembrar o seguinte, ó, como as caixas, ele pede só das caixas, não pede do garotinho aqui, tá? Então vamos pensar no seguinte, ó, como as caixas, elas possuem massa, então tem força-peso, ó, peso da caixa 2 e o peso da caixa 1. Todo mundo consegue ver aí direitinho? Tá de boa? Tá de Como boa. como as caixas estão, né, apoiadas sobre uma horizontal, então tem a força normal 1 e 2. Como existe uma corda ligando, né, as duas caixas, então tem a força de tração na caixa 1 e a força de tração na caixa 2. E como o menino puxa a corda do lado direito, então tem a força que o menino faz aqui, que o menino exerce sobre a corda, puxando as caixas, que ele chamou de força F igual a 10 newtons, tá? Então essa é a representação de todas as forças nesse desenho aqui. Observa, Júlia, que esse problema não fala de atrito, então a gente não considera o atrito, tá? Tá bom? Ó, fala que não tem atrito, então a gente não considera o atrito. Caso houvesse atrito, nós teríamos aqui a força atrito do lado do bloco 2, e no bloco 1 também nós teríamos um atrito aqui, que estaria junto, que se juntaria, digamos assim, a força de tração 1, tá? Agora vamos ver a letra B, o que ele pede. Ó. Na letra B, ele pede para determinar a aceleração do conjunto, ou seja, a gente vai ter que calcular a aceleração desse processo aqui. Mas antes disso, vamos analisar o seguinte. Ó. No bloco 1, observem que a normal e o peso se anulam. Então, a resultante das forças fica indicada pela força F e pela tração 1, ou seja, força F menos a tração 1, que é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração é a massa do corpo 1 e a aceleração do corpo 1. Então, isso aqui está no bloco 1. Já no bloco 2, a força resultante, já que o peso e a normal se anulam, né, que são iguais, vai sobrar a força de tração 2. Obviamente, força de tração 2 é igual a massa vezes a aceleração do bloco 2, tá? E aí nós temos duas equaçõezinhas, ó. A do bloco 1 e a equação do bloco 2, que é obtida observando de maneira bem simples o desenho. E lembrando que a normal e o peso, quando é um movimento horizontal, a normal e o peso tendem a se cancelarem, tá? Aí, usando essas duas equações que foram encontradas aqui, nós vamos resolver a questão B, item B. Determine a aceleração do conjunto. Então, observando aqui a aceleração do conjunto, separando, de certa forma, aqui os nossos objetos, né, os nossos blocos, nós teríamos o seguinte. Ó, observe que as forças de tração 1 e tração 1', né, essa força aqui, a ação e reação, elas constituem um par de ação e reação, pois tem a mesma direção e módulo e tal e tal. Então, a gente não vai considerar ambos, né? A gente só vai considerar as que são aplicadas à linha, né? A corda que liga os dois. Aplicando a segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Força o quê? Força resultante. Nós temos que a tração do bloco 2, aplicado, né, no bloco 2, menos a do bloco 1, isso é igual a massa da corda vezes a aceleração do sistema, tá? Na qual a massa da corda vai ser zero, porque a massa é desprezível. Então, a gente pode concluir, nesse caso, que é só uma explicaçãozinha básica, para a gente poder concluir o seguinte, ó, que a tração no bloco 2 é igual à tração no bloco 1. Elas têm a mesma direção, eles têm a mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. De forma resumida, isso aí vai ser igual a gente resolveu anteriormente, no exercício da aula anterior, né? Que nesse caso, em vez de a gente fazer tração 1 e tração 2 separado, a gente conclui que ambas as trações são iguais, ou seja, elas vão ser chamadas simplesmente de T, para simplificar o cálculo. Aqui é só uma explicação do porquê que a gente pode utilizar essa expressão como sendo igual. Então, lá em cima, nessa fórmula que aparecia
tração do bloco 1, né? E tração do bloco 2 vai ser simplesmente a tração, ó. Então vai ser força menos atração é igual a massa vezes a aceleração, massa do bloco 1, e a tração é igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Então, se nós isolarmos aqui, ó, substituirmos aqui essa equação nessa ou essa nessa aqui, a gente vai obter que, vamos lá, né? Deixa eu fazer aqui com vocês o cálculo para vocês verem como que vai ser feito aqui, ó. A força F vamos lá, vou fazer passo a passo. F, vou pegar primeiro essa daqui, ó, segunda equação. E eu vou substituir essa nessa primeira equação aqui, ó. F menos a massa 2 vezes aqui a aceleração do sistema, tá? Vezes a aceleração. Isso é igual a massa 1 vezes a aceleração. Vejam, né? Observem que eu peguei a massa 2 e substituí aqui no lugar da tração, tá? Isso que eu fiz. Agora eu vou pegar essa daqui e passar para o outro lado somando. Então, a força F massa 1 vezes a aceleração. Esse carinha está subtraindo, passa para o outro lado somando, ou seja, massa 2 vezes a aceleração. Agora a gente vai colocar a aceleração em evidência, portanto, a força ela vai ser igual a massa 1 mais a massa 2 vezes a aceleração, e por fim, passa-se a massa 1 e massa 2 dividindo. Ó. Então, a aceleração vai ser a força sobre massa 1 mais massa 2. E aí é só substituir os valores. Se vocês observarem aqui em cima, o valor que ele dá para a gente das massas ó, é 2 e 3 quilos, né? Então, e a força vale 10. Então, vai ficar 10 sobre 2, ó, 2 mais 3 quilos dá 5. Portanto, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, né? O Sistema Internacional de Unidades de Medida. E aí a gente encontra qual que é o valor da aceleração do sistema. E, por fim, ele pede para a gente calcular o valor da tração, né? O valor da tensão na corda. Lembre-se que é tensão ou tração, igual a gente havia discutido na aula sobre tração. Então, para determinar o valor dela, a gente vai aplicar nas fórmulas. Já que a gente sabe a massa e já que a gente sabe a aceleração, basta a gente aplicar aqui a fórmula que foi obtida anteriormente. A tração é a massa, no caso do bloco 2, vezes a aceleração. Ou seja, a massa do bloco 2 que vale 3 e a aceleração que vale 2, ou seja, 6 newtons. Para comprovar a veracidade de que tanto faz a caixa, a tração é a mesma, a gente pode pegar, por exemplo, a outra fórmula que deu de massa 1 vezes A, que foi essa fórmula aqui, ó. Essas duas fórmulas vão dar o mesmo resultado. É só substituir, ó, a força que vale 10 menos a tração, a massa do bloco 1 vale 2, né, que é o bloco menor, e a aceleração é 2. Portanto, 10 menos T é igual a 4, né? Então, se você observar aqui, a gente pode concluir que o valor da tração vai ser 6, né? Por quê? 10 menos 6 é igual a 4. Bom, pessoal, e aí, alguma dúvida? Sem dúvidas, por enquanto. Por enquanto, tranquilo, né? Então, qual vai ser a tarefa de vocês aí, tá? A tarefa de vocês vai ser a questão 32, eu vou anotar aqui, ó, para vocês verem, tá? Então, a tarefa de casa de hoje, aí eu vou postar lá no Classroom, tá? Eu vou só tirar as fotos e colocar lá e vocês digitem a resposta de vocês. A questão 32, tá bom? A questão 35, a 36, deixa eu ver uma outra aqui, a 40, são questões que não envolvem cálculo, a maioria não envolve cálculo, tá, gente? A maioria envolve só interpretação. E a 42. Vão ser só 5 questões hoje, tá? São essas questões aqui que vai ser a tarefa de vocês. A página, gente, é a partir da página 90, tá? Página 90, tá bom? Não saiam ainda, vou fazer chamada, tá? E aí eu libero vocês para
serem felizes aí na vida, já que a última aula de vocês hoje é comigo, né? Então,